Olá, amigos cafeicultores! Estamos aqui novamente para poder falar sobre quebra de safra. Só que agora vamos trazer alguns números para você se posicionar bem, mesmo porque essa colheita vai ser uma colheita bem desafiadora. Preço de café alto, falta de mão de obra, clima que não ajudou nada, todo o modelo novo que a cafeicultura vem desenvolvendo depois de todos esses processos que passamos. E para isso, é muito importante você ter informação de qualidade para você tomar boas decisões e não tomar tanto susto na colheita. E é sobre esses números, é sobre essas informações que é o tema do nosso Gustavo Ranó Café. Apoio Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isso é Stoller e Paline Alves, sempre à frente. O motivo da quebra de safra esse ano está ligado ao clima, a temperatura alta que nós tivemos no período de granação, que foi em fevereiro e março. Normalmente o café tem mais de uma florada e a florada ela vai fazer com que o fruto expande e depois entra na fase de granação. E se essa fase não tiver uma temperatura adequada, se não tiver umidade, ele vai ficar deformado. Esse ano, muitas das floradas que foram lá em agosto, setembro, teve um período de enchimento de fruto, granação, muito tranquilo. E com isso, são os frutos que estão amadurecendo agora, que estão com uma peneira alta, estão bem granados, mas em contrapartida, as floradas de outubro, que talvez sejam as principais, elas passaram por um período de granação muito ruim de clima. E com isso, a formação ficou defeituosa. E eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo nas lavouras. Nesse último mês, o que eu mais tenho feito é coletar fruto e cortar para poder ver como está a granação. E é mais ou menos o seguinte, a gente vai andando nas lavouras, né? Aquele mais preguiçoso coleta 10 frutos para poder analisar. Aqueles mais técnicos, mais analistas, coleta 100 frutos. E aí vai cortando para poder fazer a porcentagem, a quantidade de frutos que estão bem formados, que estão levemente deformados, mediamente deformado ou mal granado. Vamos ver. A gente vem, coleta um aqui, coleta outro aqui, vem do lado de cá, 7, 8. E aqui, desses 10 frutos, vamos começar a cortar aqui para poder ver o quanto que está o comportamento deles. Pronto, pessoal. Aqui, né, eu dei até uma certa sorte aqui, tá até bem interessante. Eu não vi nenhum 100%, né, mal formado ou metade mal formado. Mas olha aqui, dos 10 frutos que eu coletei aqui, eu tive 3 frutos que, se você observar, eles estão mediamente deformados, que a gente classifica. Os frutos aqui, ó, eles ficam oco por dentro. Então, ou seja, está se formando o café aqui e aqui dentro faz uma bolha de ar, e aqui fica uma má formação e o café, na hora de beneficiar, ele fica leve, então não tem peso. É o que acontece que você às vezes está beneficiando o café e o café já está transbordando lá e não dá os 60 quilos necessários. Então nesse aqui, nessa amostrinha que a gente fez aqui ao vivo praticamente com vocês aqui, tá até bom. Mas eu vou coletar mais fruto e mostrar para vocês os números gerais que estão acontecendo. Bom, pessoal, eu estava numa outra lavoura, até de Catucaí, e estava tendo menos fruto xoxo. Aí eu peguei e vim numa lavoura dessa, de Mundo Novo, e aqui já foi mais fácil de encontrar o que está acontecendo muito. Então aqui, o que a gente vai ver? Aqui a gente tem um fruto que 100% granado, perfeito, normal, tá? Depois nós temos um outro, numa escala menor, que é levemente deformado, aonde que aparentemente ele está granado, mas ele tem alguma deformaçãozinha, alguma bolinha de ar dentro dele que mostra que ele não está 100% como deveria. Depois nós temos uma mediamente deformado, onde você já tem um certo prejuízo, ele já não está bem formado mais, ele tem os seus defeitos, a formação já está comprometida, mas ele ainda não está xoxo. E por último, o famoso grão xoxo, aonde que nós estamos tendo uma fava mais ou menos normal, ou com uma certa deformação, e o outro lado 100% perdido. É aquele café que vai boiar
no lavador é aquele café que a gente vai colher, vai pagar a medida em relação a ele, mas na hora de beneficiar, sumiu. É quando você está acostumado com 400, 450, 500 litros para poder fazer uma saca de café e vem 600, 650 e às vezes até 700 litros para poder fazer uma saca de café. E quais são os números dessa quebra de safra e dessa má formação do fruto? Não é um número científico, mas é um número de várias andanças nossas e coletando vários locais e chegando aproximadamente numa coisa que repete bastante. Vamos lá, em 100% dos frutos, nós encontramos 60% granado. Perfeito, normal. 20% com uma levezinha deformação. Não é normal, mas com um pouquinho prejuízo, mas está deformado. 10% de grãos mediamente deformados, aqueles que a gente viu que já vai causar um prejuízo mais significativo. Em torno de 10% de grãos deformados, xoxos, que esse sim, realmente o prejuízo é grande. Se nós analisarmos num contexto geral que a florada principal, que é a florada de outubro, que é que está gerando esses números, e não contabilizar a florada que nós tivemos em setembro, outubro, que os frutos estão maiores, a nossa quebra vai ser no mínimo de 10% na safra no rendimento. Se eu pegar a previsão da Conab para café arábica, que é de 34,7 milhões de saca agora para 2025, e tirar esses 10%, vai para 31,2 milhões de sacas de café. Eu não sei se o café canéfora está tendo esse problema, e vamos considerar que não. E pegar os 17,3 milhões de sacas de café canéfora, com esses 31,2, nós vamos chegar em 48 milhões e meio de sacas de café para 2025. Ou seja, pouco café para abastecer o mercado. Pessoal, esses números foram o que eu consegui nas minhas andanças. Mas é muito importante você fazer esses números na sua região, porque isso varia de região para região. Existem regiões mais quentes, regiões mais frias, lado de lavoura de café mais quente, lado mais frio, altitudes variadas e, consequentemente, isso vai variar os números. A gente fez uma média geral. Coloca aqui nos comentários quais são os números ou qual é a impressão se a tua região está tendo muito problema de grão mal granado ou não, e coloque também a cidade de onde você está falando. Isso vai ajudar a nortear como é que está o comportamento da granação em várias regiões do Brasil. Não esqueça de colocar a sua região. Aproveitando, senta o dedo no like, ajuda a gente aí. Outra informação importante, que mesmo em lavouras irrigadas, está tendo um problema também, porque é um problema de temperatura. Na safra de 2014, que nós tivemos 30% de quebra pelo mesmo problema, as lavouras irrigadas quebraram em torno de 20% e as não irrigadas, 30%. Então, ou seja, a água alivia a temperatura, mas não resolve. E por hoje, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por você ter nos acompanhado, aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Ranoa Café. Apoio Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isso é Stoller e Paline Alves, sempre à frente.